boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que o Comitê SB A Mulher promove este evento hoje, dessa vez com o tema Sororidade Menstrual, em comemoração ao Outubro Rosa e a aprovação do projeto de lei 4968 de 2019, ainda não sancionado, mas que institui um programa de proteção à saúde menstrual. Esse programa, obviamente, envolve uma questão de saúde da mulher, uma questão de saúde pública, assim como o Outubro Rosa, e tem como principal objetivo o combate à pobreza menstrual e, por consequência, o combate às desigualdades e também à violação de direitos de mulheres em situação de vulnerabilidade social. Como o Comitê SB A Mulher foi criado aqui no escritório em 2018 para funcionar como um canal de diálogo e de implementação de medidas voltadas à garantia de um ambiente justo e igualitário a todos, nós reconhecemos a importância desse debate e também a necessidade de se promover sempre a igualdade de gênero, seja em que ambiente for. Portanto, em nome do comitê, eu agradeço ao escritório, inicialmente, pelo apoio de sempre. Agradeço a Jéssica e a Ana Gabriela, mediadoras e idealizadoras desse evento, é bom que se diga. Agradeço, sobretudo, às convidadas que tão prontamente aceitaram o nosso convite para falar de um tema tão relevante, tão importante nos dias de hoje. E agradeço também a cada um dos presentes, a todos que nos assistem, que prestigiam esse evento, prestigiam essa causa. Muito obrigada, efusivo, e eu lembro a vocês que vai ser disponibilizado no chat um link de doações para aqueles que quiserem. Essas doações serão integralmente encaminhadas a projetos sociais que apoiam essa causa e apoiam o combate à pobreza menstrual. De modo que, dito isso, eu passo então a palavra à Jéssica, que conduzirá o evento a partir de agora, juntamente com a Ana Gabriela, e apresentará as nossas convidadas, agradecendo mais uma vez pela presença de todos. Olha aquele resuminho que tu fez, que tem o nome de todo mundo. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a participação de todo mundo, agradecer a Ana Paula e ao Comitê SBA Mulher, que muito prontamente acolheu nossa ideia. Eu e a Ana Gabriela tivemos a oportunidade de estudar isso um pouco mais recentemente e, por isso, nos inspiramos para tratar desse tema nessa noite, sobretudo considerando que o presidente da República tem o prazo até amanhã, 6 de outubro, para aprovar, sancionar o projeto ou fazer, eventualmente, algum veto. Estamos confiantes de que o projeto será integralmente aprovado e que, em breve, iniciativas, como as nossas e a das pessoas, enfim, todos os projetos que tratam disso, enfim, terão também o apoio do Estado nessa distribuição de itens de higiene básica femininas, Inicialmente, então, gostaria de convidar a deputada federal Margarete Coelho. A Margarete Coelho é deputada pelo Estado do Piauí, doutora em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília, mestre em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, é advogada, professora de Direito, com maior atuação em Direito Eleitoral, Constitucional e tem formação em Direito pela Universidade Federal do Piauí. É autora do livro Democracia na Encruzilhada, Reflexões acerca da legitimidade democrática da justiça eleitoral brasileira para a cassação de mandatos e colaboradora dos livros Estado Contemporâneo, Direitos Humanos, Democracia, Jurisdição e Decisão, e Direito Eleitoral, Debates Ibero-Americanos, Memórias do 5º Congresso Ibero-Americano de Direito Eleitoral, organizadora do Congresso de Ciência Política e Direito Eleitoral do Piauí, CONCIPOL, exerceu os mandatos de deputada estadual e vice-governadora do Piauí, condição na qual foi a primeira mulher a assumir o governo daquele estado.
Atualmente também é titular da Secretaria da Mulher e das Comissões Permanentes de Defesa dos Direitos da Mulher e de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, da Câmara dos Deputados. Deputada, Vossa Excelência tem a palavra. Muito boa noite a todos, a todas. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa o Comitê da Mulher do Sérgio Bermudes Advogados e parabenizar pela escolha do tema também. É um tema atual, é um tema pertinente, é um tema urgente, é um tema que, como vários temas que dizem respeito à mulher e principalmente à saúde sexual e reprodutiva da mulher, envolto em muitos tabus e muitos preconceitos também. Gostaria de cumprimentar a todos que estão nos acompanhando nesse momento, mas dirigir especialmente um cumprimento à doutora Larissa Maciel Ribeiro, que é médica e especialista em reprodução humana, também cumprimentar a Thalita Soares e a Carolina Chiarello, que são fundadoras do Tô de Chico, e a Júlia Dias, né, que também está aqui conosco, que administra o perfil Pobreza Menstrual. Quero agradecer as mediadoras, a Jéssica Bach e também a Ana Gabriela Ribeiro, que representam o Sérgio Bermudes aqui. Eu digo da oportunidade, e mais do que isso, da necessidade que nós conversemos a respeito desse tema, porque só assim nós vamos quebrar uma série de tabus, nós vamos desmistificar este tema. Como eu dizia há pouco, tratar das questões ligadas à saúde sexual e reprodutiva das mulheres são sempre temas revertidos de muito preconceito, muito tabu, e, mais uma vez, de diminuição, de mitigação dos direitos das mulheres e das meninas. Nesse caso, especificamente, é um tema que, e a aprovação desse tema, deste projeto de lei, da forma que foi feito, ele demonstra bem a necessidade de termos mulheres no parlamento. Claro que nós não estamos tratando aqui, essa não seria, por assim dizer, de imediatamente, uma matéria que devesse ser tratada em um projeto de lei. Essa era uma matéria de política pública, deveria estar nos planos de governo, principalmente naqueles que se reportam diretamente à questão das necessidades básicas da saúde. Mas, só para demonstrar que não é que os homens sejam contra determinados temas de mulheres, é que eles não têm consciência, eles não têm conhecimento, é que não faz parte da realidade dele, mesmo aqueles que possuem filhas, irmãs, e, claro, todos possuem mães e quase todos possuem esposas, e veem acontecer dentro da sua casa toda essa problemática. Mas, como é uma problemática revertida de tabus, não é um assunto que se discuta à mesa, que se discuta na sala de estar, que se discuta no sofá, né, diretamente, porque esses temas não são discutidos dessa forma. E a pobreza menstrual, ela é uma realidade para muitas, milhares, milhões de meninas no mundo inteiro. Estimativas de que cerca de 25%, um quarto, uma em cada, no Brasil, né, a estatística que é posta de uma em cada 4 mulheres. No mundo, uma em cada 10 mulheres sofrem de pobreza menstrual. E não é só a questão da ausência de condições para adquirir o absorvente. É todo um contexto em que elas estão inseridas, né? E inclusive de doenças negligenciadas, algumas delas doenças crônicas que são negligenciadas, que refletem esta realidade em que vivem meninas e mulheres, não só no Brasil, mas mundo afora. Eu digo que é um tema que não deveria estar em projeto de lei, que deveria estar em política pública, mas que esta realidade se impôs. E a bancada feminina recebeu os influxos dos movimentos sociais, do advocacy, da militância de mulheres que trouxeram esses temas, que trazem temas até nós, para que nós possamos Desculpem, de alguma forma eu ativei o meu mudo, não sei, você estava me ouvindo? Sim, foi só nos últimos minutinhos que aconteceu isso.
Ah, tá bem. Mas eu dizia o seguinte, da necessidade de nós termos mulheres. Aqui existem vários debates, vários temas que chegam até aqui e que os homens se surpreendem. Então, é preciso que a gente fale disso, que a gente desmistifique. Nós votamos na legislatura passada, por exemplo, o redutor de mamógrafo para fazer mamografia de mulheres. Mulheres que têm necessidades especiais, elas não faziam mamografia, porque o mamógrafo não era adaptado para elas. Quando nós trouxemos o debate para casa, foi uma surpresa, como também os homens, eles se juntaram a nós nesse debate. Quando nós trouxemos a realidade de mulheres custodiadas pelo Estado, que muitas vezes tinham que parir algemadas à maca, foi um susto para os homens aqui na casa. Da mesma forma, quando nós trouxemos esse debate da pobreza menstrual, o choque foi tremendo e a adesão dos homens a essa questão foi imediata. Isso mostra que a importância de termos uma bancada feminina. E eu aproveito para cumprimentar a minha querida amiga, a deputada Celina Leão, que é presidente da Secretaria da Mulher aqui na Câmara, para que a gente diga que é um órgão permanente da casa e que tem acesso no Colégio de Líderes, né? E é no Colégio de Líderes que se decide a pauta. Então, a importância de termos a nossa representante lá, representando a Secretaria da Mulher, porque os partidos políticos não têm líderes mulheres. Então, nós precisamos ter esse assento que é permanente das mulheres neste colegiado que decide tudo que vai à votação aqui na casa. Então, como eu dizia, é uma realidade de muitas meninas. E eu sou do Nordeste, e eu cresci vendo mulheres usarem o paninho, né? Um resto de um tecido velho, usado, de usarem para conterem, né, o sangue menstrual. Eu cresci nessa realidade. E eu cresci também numa realidade em que as mulheres não têm acesso à água, não têm acesso à água potável, em que o banho era um banho diário. E olhe lá, as mulheres não têm água para esse banho. E eram, inclusive, vamos dizer assim, eram discriminadas por isso. Ah, não, porque a água da casa, fulana vai usar todinha, porque fulana... E aqui eu estou vendo as meninas do tô de Chico, eu acho que o tô de Chico é o equivalente aqui no Nordeste do tô de bode, né? Que é uma coisa extremamente, vamos dizer, é uma coisa debochada, é uma coisa mesmo para tornar essa situação uma situação vexatória. As meninas têm vergonha de estar menstruadas, elas não vão para a escola porque não tem absorvente, elas não vão para a escola também porque têm vergonha de que percebam que ela está menstruada, tal o tabu que existe. Então, é preciso falar disso. Daí a importância desse encontro que o Sérgio Bermudes promove, para a gente comemorar que nós aprovamos essa lei, para a gente esperar ansiosamente que amanhã o senhor presidente sancione, que eu acredito que sancionará. Eu e a deputada Celina vamos nos comprometer aqui de ficarmos ao lado da secretária da Casa Civil, que é da Secretaria de Governo, que é a deputada Flávia Arruda, que é uma colega nossa aqui, a fim de que ela acompanhe isso de perto, e certamente ela estará acompanhando. Então, essa questão, ela envolve muito, vai para além de meramente uma questão de não ter os recursos financeiros para comprar o absorvente. Além disso, nós temos a questão de acesso à água, de acesso a banheiros, nas escolas, muitas escolas, e aqui eu estou falando da minha realidade, mas claro que eu, como parlamentar, eu conheço a realidade do Brasil, mesmo em estados mais desenvolvidos, mais ricos, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Minas e como outros, naqueles pequenos municípios, há escolas que não têm banheiro para as meninas. Há escolas em que os banheiros não dão condição de que as meninas façam sua higiene pessoal. Então, elas ficam, por esse motivo também, muito tempo usando o mesmo absorvente. Ela não tem como fazer, ela não tem a duchinha para fazer a higiene pessoal dela, ela não tem a toalhinha para que ela possa se secar e termina convivendo permanecendo muito tempo com aquele absorvente, aquelas que podem, e não tem condição de fazer adequadamente a sua higiene, e com isso proliferam as bactérias e as doenças
do trato urinário e do sistema ginecológico dessas mulheres. Então, é uma realidade que nós precisamos enfrentar, debater, conversar, porque este tabu, esta bruma que envolve o tema, ele termina por expor essas meninas. Aqui na casa, além do projeto que foi feito, e aí a gente tem que pensar nas soluções. Que soluções são essas? Porque como eu digo, a dificuldade, o que o projeto de lei faz? Autoriza que esse item entre na cesta básica. Autoriza que o fundo penitenciário possa ser utilizado para comprar absorventes. Mas nós precisamos ampliar essas possibilidades. Nós precisamos, por exemplo, tratar da questão das isenções fiscais com relação a este produto, que é um produto de saúde pessoal, é um produto de primeira necessidade, né? Nós precisamos de reduzir a taxação de impostos. Nós precisamos exigir banheiros com condições nas escolas, nos ambientes de trabalho, nas fábricas, nos ambientes de trabalho, para que essas mulheres tenham acesso a essa higiene pessoal. Nós precisamos de dar acesso à água, para que essas mulheres possam utilizar na sua higiene pessoal. A Netflix passou, né, um documentário a respeito de mulheres indianas e como a quantidade de doenças e as consequências que tem, né, dessa pobreza menstrual. Então, o que eu gostaria de hoje anotar aqui, dizer que essa casa continua, e a bancada feminina, atenta a esses debates. Como eu disse, muitas vezes nós não temos resistência dos homens, apenas eles também não têm acesso a esse debate. E aqui na casa nós temos mais alguns projetos de leis que eu até fiz um levantamento aqui para a gente, né, desses projetos de lei, além desse que é da deputada Marília Arraes, e que foi assinado, né, ela apresentou, mas teve coautoria de várias parlamentares. Nós temos também um projeto de lei que é da deputada Lauriette, que é do PSC, que é o 672, agora de 2001, que prevê o funcionamento também gratuito de absorventes, tampões higiênicos. Esses foram apensados, né? E temos também do deputado Dagoberto Pereira, que é do PDT de Mato Grosso do Sul, também agora de 2021, o 128, que prevê, além de prever o fornecimento gratuito dos produtos a famílias inscritas no cadastro único, reduz a zero as alíquotas de contribuição financeira da Seguridade Social e da contribuição do PIS/PASEP, que incidem sobre os absorventes e sobre os tampões, né? E temos também um projeto que é da deputada Rejane Dias, que também inclui entre as atribuições do Sistema Único de Saúde a distribuição de absorventes higiênicos. Mas nós temos algumas políticas que são inteiramente efetivas nesse campo e que basta que nós estendamos também a questão da saúde menstrual. Por exemplo, nós já distribuímos nos postos de saúde vários medicamentos de uso contínuo e, vamos dizer, podemos tranquilamente equiparar um absorvente íntimo a um desses medicamentos de uso contínuo, né? Nós distribuímos também contraceptivos. Então, por que nós não podemos distribuir também absorvente? Então, acho que essa é uma luta nossa, né? Uma luta que nós temos que encampar e que eu tenho absoluta certeza que a Secretaria da Mulher estará inteiramente alinhada a nós com esse intuito. Então, queria agradecer pela oportunidade de nós falarmos deste tema, parabenizar vocês por estarem tão atentas, né? E desejar que, além de atentas, estejamos fortes também, que as nossas lutas, elas são sempre muito desafiadoras. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer as palavras da deputada, que tão claramente destacou a relevância desse assunto e, principalmente, com um olhar muito atento ao combate ao tabu menstrual. Agora eu gostaria de convidar a deputada federal Celina Leão para que possa
expor também algumas palavras sobre o assunto. A deputada foi eleita deputada distrital nas eleições de 2010 e de 2014, foi presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal em 2014, foi eleita deputada federal pelo Distrito Federal nas eleições de 2018, foi secretária de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal em 2020. Na Câmara dos Deputados, é coordenadora da Secretaria da Mulher e titular das comissões permanentes de Defesa dos Direitos da Mulher, do Esporte e de Finanças e Tributação. Boa noite. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite a todas as queridas amigas, advogadas que se fazem presentes nessa live, ao SBA também, né, que teve a oportunidade de nos convidar, esse escritório que faz uma homenagem como essa, precisa do nosso reconhecimento, trazer mulheres para falar de um tema tão importante e tão sensível, que foi amplamente debatido aqui na Câmara. Eu acho que é uma justíssima homenagem. Sérgio Bermudes mostra, né, o comprometimento que tem com o tema, com as mulheres. Então, quero agradecer aí ao Comitê SBA Mulher, né, e todas as queridas advogadas. Não posso também deixar de agradecer o Flávio Jardim, que foi a pessoa que se comunicou comigo no primeiro momento, que, né, falou, olha, Celina, tem um escritório de várias advogadas que são minhas amigas e gostariam de te convidar e convidar a deputada Margarete. Quero aqui também aproveitar, dar um oi, um abraço, um beijo na Margarete. É muito difícil a gente ficar 2 dias longe dela, né? Quando chega sábado e domingo já dá uma saudade grande. A deputada Margarete dispensa apresentações, vocês a conhecem, porque ela vem do ambiente jurídico, ela é uma das nossas maiores referências aqui na casa, quando se fala em advocacia, quando se fala em legislações, seja eleitorais, seja lei penal, seja lei de segurança nacional. A Margarete está virando uma especialista em todos os temas aqui na casa, mas é uma feminista também, uma colega que eu conto aqui com ela todas as vezes, quando nós temos temas importantes como esse da pobreza menstrual. Esse projeto de lei, para vocês terem noção, tanto que ele é importante, o 4.968, ele tinha 34 projetos apensados a esse mesmo projeto, com o mesmo tema da pobreza menstrual. E cada um falava um pedaço do tema. Então, assim, né, era um projeto onde nós precisávamos de construir uma relatoria, e a Margarete sabe como é que funciona as coisas aqui na casa legislativa. Nós precisávamos do apoio do governo para aprovar, do apoio da esquerda, do apoio do centro. Então, nós tínhamos que construir um texto que tivesse assim, anuência e que não fosse aprovado no plenário e depois também vetado. Lembrando, né, Margarete, que o presidente tem até amanhã para sancionar a lei. Eu já liguei hoje para as nossas ministras, liguei para a ministra Damares, liguei para a ministra Flávia, pedindo a sanção dessa legislação. Ela não é o projeto que nós queríamos. Quero cumprimentar as meninas também da ONG Todo Chico, da associação, não sei se é ONG, se é entidade, o que é o movimento, mas a gente entende que vocês lutam por nós, é tão importante, vocês não têm noção quando nós estamos aprovando alguma coisa aqui na casa que tem uma identidade com a comunidade, né, com as entidades. Então, isso para nós é muito importante, os movimentos sociais. Então, sejam muito bem-vindas também aqui, toda vez que a gente for discutir esse tema na casa, que vocês possam estar conosco de forma mais próxima, né? Na realidade, nós tivemos que aprovar um substitutivo. Nós gostaríamos de dar os absorventes em todas as escolas públicas de forma gratuita. E o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que fazer um corte. Então, aonde os absorventes serão distribuídos de forma gratuita? Nas nossas escolas públicas, para quem está em condição de baixa renda. Então, foi o corte. Depois, em mulheres de condição de vulnerabilidade, o segundo corte. Mulheres em situação de rua, né? Mulheres internadas. E aí eu tive a grata oportunidade, eu falo que para mim foi uma grande experiência ter sido presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, de visitar os presídios e ver a condição realmente de vulnerabilidade que ficam essas mulheres. As mulheres que não recebem visitas, elas ficam na condição de análoga à escrava.
Porque para ela conseguir um absorvente, ela tem que limpar a cela, ela tem que fazer alguma coisa para outra mulher, para ela conseguir ter acesso a um absorvente. Então, assim, isso nós deixamos 100% garantido também no nosso projeto. Teve um momento que teve algumas colegas que queriam fazer um destaque nesse pedaço do texto. A sociedade vai brigar conosco, que nós estamos provendo aí para quem está em regime fechado, e esse não tem que ser o papel da Câmara, aquele discurso moralista que vocês acompanham aqui na Câmara, mas nós enfrentamos isso de cabeça erguida, com muita força de vontade. Falei, olha, eu não tenho medo de apanhar por fazer aquilo que é certo. Esse discurso fácil, a pessoa já está pagando pela sua pena, já está encarcerada, ela não tem que pagar a pena de forma dupla, e isso a deputada Jaqueline Cassol foi muito corajosa, acatou o nosso pedido no texto também, colocou esse número de mulheres também, num total de 5,6 milhões de mulheres que seriam atendidas por esse projeto de lei. Isso custaria mais ou menos, o impacto que o governo fez, seria mais ou menos de 85 milhões o custo deste PL, né? Então, assim, a gente entende que 85 milhões, num orçamento enorme, ele é muito pouco, né, perto do que da segurança de saúde, de segurança e saúde que fornece a essas mulheres, porque muitos dos problemas que as mulheres procuram no Sistema Único de Saúde estão ligados à questão da forma de higienização, né, de bactérias, de fungos, a falta de ter acesso a uma saúde pública de qualidade. Então, ter essa oportunidade do Estado fornecer isso foi um avanço. A nossa expectativa ainda é que amanhã o presidente sancione isso, sabendo já e avisando já as nossas ministras que, se acaso isso for vetado, nós vamos derrubar. A bancada feminina que é muito unida, muito forte, já antecipando para vocês, deputada, e se for vetado? Se for vetado, nós vamos derrubar o veto, como nós já fizemos várias outras vezes, né? Como nós vamos fazer agora, em homenagem à nossa semana do Outubro Rosa, nós vamos derrubar o veto também da quimioterapia, que vocês devem estar acompanhando também, um veto muito importante. A bancada feminina fez fechamento sobre isso, e a Margarete sabe, quando a bancada se une mesmo, né, Margarete? É difícil a Câmara fechar, porque quando nós fechamos questão sobre um tema, é complicado, e alguns temas são muito importantes para nós, educação, essa questão da assistência social, questão como essa questão da quimioterapia oral que foi vetada. Então, esses são, às vezes, pontos muito sensíveis que a bancada feminina sempre está posicionada. Agora, é importante trazer alguns contextos para vocês. Nós temos aqui um estudo, que foi esse estudo que foi usado principalmente para justificar o nosso projeto, quando nós conseguimos construir um texto único. Nós temos 713 mil meninas que vivem sem acesso a banheiro ou a chuveiro em seu domicílio, e mais de 4 milhões que não têm acesso a cuidados mínimos. Isso é um levantamento feito por aquilo que nós demos conta de detectar. Você imagina aquelas que não estão no censo, que não conseguiram ser acionadas e nem localizadas, quando você chega na região norte, que é de difícil acesso, muitas, né, com dificuldade ampla de qualquer tipo de item de higiene pessoal, imagina o absorvente. E também são 4 milhões de meninas sem condição adequada de higiene nas escolas. É algo também que nos preocupa muito, como as nossas escolas ainda estão sem condições de receber essas meninas nesse estado mínimo, né? Dessas quase 200 mil alunas também estão totalmente privadas de condições mínimas para cuidar da sua menstruação no ambiente de ensino. Você imagina, é o que a deputada Margarete colocou. Ela fica menstruada, ela fala, eu não vou nem para a escola, eu não tenho absorvente, eu não vou passar uma vergonha de sujar uma cadeira, eu não vou botar um papel higiênico, porque eu não sei se vai ter papel higiênico. Então, assim, e o risco à saúde da mulher. E quando nós levamos esse tema para o plenário, foi muito engraçado, porque, assim, os homens assustaram, porque eles nem entendiam, como assim? Não tem acesso a absorvente?
E a gente está falando da pobreza menstrual, é realmente uma situação de vulnerabilidade total. Nós conseguimos aprovar isso, tem uma ONG também, as meninas do Todifico devem saber até melhor do que a gente, que quando a gente foi discutir isso, a gente descobriu programas internacionais, né, como na Índia, que as mulheres usam uma toalha que tinha uma infecção ligada muito, e elas começaram a produzir, através de uma ONG também, esse absorvente, e viraram, né, aí conseguiram atender um pedaço grande da população. Então, nós acreditamos que saídas como essa também servem para o Brasil, né? Inclusive, queríamos convidar essa mulher que fez toda essa movimentação, esqueci o nome dela aqui agora, no plenário nós falamos, para fazer uma palestra aqui para nós, porque ela transformou não só a realidade, né, do que ela entendia, que era a pobreza menstrual, mas ela gerou renda, ela gerou um ambiente de negócio, e ela conseguiu produzir o absorvente a um custo baixíssimo para que as meninas pudessem ter acesso a isso. Eu acho que é importante colocar também, na pesquisa feita pela Johnson em 2021, diz que 28% das mulheres de baixa renda são afetadas diretamente pela pobreza menstrual. 28% é um índice muito alto, muito maior até do que das outras pesquisas que chegaram até a Secretaria da Mulher. 94% das mulheres não sabem nem o que é a pobreza menstrual. Você imagina, até a falta de informação e de conhecimento sobre isso também. Quando nós aprovamos isso, rapidamente o Senado também teve a consciência de aprovar o projeto rapidamente, né? Passou muito rápido, e o prazo para sanção termina nessa quarta-feira, dia 6/10. Mas que eu acho que é importante colocar para vocês, meninas. A gente tem uma ideia de evoluir um pouco mais em projetos de lei que dê uma amplitude maior às mulheres. Nós gostaríamos de garantir, por exemplo, absorvente em todas as nossas escolas públicas, independente da classe social. Não, você tem que estar vinculado, porque o que ficou no programa e no projeto? Ficou vinculado os nossos programas sociais. A pessoa tem a família, a mãe, o pai, tem que estar cadastrado de alguma forma para que ela tenha acesso a isso, porque o custo que foi feito num primeiro momento, o governo disse que não tinha condição se nós colocássemos aberto, que seria mais de R$1 bilhão. Mas o meu entendimento é que esse tema vai crescer, né? Agradecer vocês por nos ajudar nesse debate, né? Vamos ver como é que vai ser a execução da lei, cobrar a execução da lei, porque a gente tem uma expectativa dela ser aprovada, e parabenizar todas vocês, mulheres, que estão participando desse debate importante, e sobre o Outubro Rosa também. Nossa casa já está iluminada, nós fizemos ontem uma ação, teremos alguns projetos para votar também, ligado aí ao câncer de mama, essa semana em homenagem ao Outubro Rosa. Depois eu vou encaminhar para vocês aí com muito carinho, como vocês nos convidaram para esse debate essa noite. Muito obrigada, estou à disposição. Muito obrigada, deputada. É impressionante quando a gente começa a dar número, né, a esse problema. Imaginar que 94% das mulheres sequer sabem desse conceito de pobreza menstrual é chocante, e é o que também nos motiva a fazer eventos como esses. E também pensando em custos, é muito relevante também saber que essa política pública custa R$85 milhões, mas eu imagino que o impacto na vida dessas mulheres não tem preço, dessas meninas também. Então, é extremamente relevante também para nós saber como que foi feito esse consenso nas casas legislativas. Sem isso, certamente não seria possível avançar com essa pauta e todas as outras que dizem respeito a nós mulheres e aos demais cidadãos. Agora eu gostaria de convidar para falar a doutora Larissa Maciel Ribeiro. Ela é mestre em Ciências para a Saúde na FAPEX, supervisora do Programa de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Materno Infantil Dr. Antônio Lisboa, especialista em ginecologia e obstetrícia, endoscopia ginecológica e reprodução assistida pela FEBRASGO, médica do Serviço de Reprodução Humana do Hospital Materno Infantil Dr. Antônio Lisboa, da Clínica Saúde da Mulher e Clínica Gênesis. Doutora, você tem a palavra.
Muito obrigada, boa noite. Eu quero parabenizar todos também dessa mesa sobre o tema. É um tema extremamente importante, né? Como já foi dito. E eu tenho uns slidezinhos que eu queria apresentar para vocês. Por sinal, coincidentemente, alguns dos dados que estão no slide foi comentado agora pela deputada Celina. Então, eu queria agradecer pela oportunidade de estar falando de um tema tão importante da saúde da mulher, que é a sororidade menstrual. Agradecer em especial a Gabriela, foi quem me convidou, e ao escritório de advocacia Sérgio Bermudes. Então, esse tema, sororidade menstrual, é um tema que, essa palavra, sororidade, ela vem do latim soror, que significa irmã. Então, ela é considerada uma versão feminina da palavra fraternidade, né, que vem de irmãos. Então, a sororidade, ela tem um conceito muito mais amplo do que a irmandade, né? A sororidade é o ato das mulheres terem acolhimento entre elas mesmas, empatia e união. É a gente poder respeitar as escolhas de cada mulher, ouvir as suas opiniões e decisões sempre respeitando. E aí eu fui jogar a palavra sororidade menstrual, e aí o que a gente percebe que significa isso? Que seria uma parceria, um companheirismo entre as pessoas que menstruam, né? Porque a gente não tem só mulheres, meninas que menstruam hoje, a gente tem também homens trans que menstruam, né? Então, especialmente no período menstrual e na TPM. Então, em relação a isso, como já foi dito algumas vezes, a gente tem um tabu muito grande em relação à palavra menstruação, um preconceito muito grande. Então, foram criados vários eufemismos inerentes para poder falar menstruação, que no caso as meninas do Tô de Chique vai poder falar mais um pouco disso, minha regra, meus dias, meu sinal vermelho, então foram criadas outras palavras. Não vou ser muito técnica aqui, o que eu quero colocar com esse slide, que eu sei que aqui ninguém é médico, é que durante a menstruação é um fenômeno fisiológico da mulher, é um fenômeno normal. Todo mês a mulher que não tem nenhuma patologia, ela menstrua. Por quê? Porque a gente tem várias oscilações hormonais ao longo do mês, e quando o endométrio descama, que é a camada de dentro do útero, a gente tem a menstruação, tá? Que seria quando o endométrio descama. O que acontece? O ciclo menstrual da mulher, ele pode variar um pouquinho, entre 21 a 35 dias, podendo durar de 3 a 8 dias de menstruação de sangue. Uma coisa que é muito importante, né, que não foi citada, é a TPM, né, que está dentro lá, um período pré-menstrual, são sintomas pré-menstruais, que incomodam muito essa paciente, que incomodam a rotina dela. Quais são os sintomas de TPM que essa paciente pode ter? Cefaleia, pode ter compulsão alimentar, uma alteração tremenda de humor, e tem estudos que mostram que 80% das brasileiras sofrem de TPM. Então, a sororidade menstrual é a gente ter empatia por essas mulheres, tanto no período menstrual, quanto no período pré-menstrual. Então, eu fiz uma pesquisa, inclusive citada agora também, que eu vi que a Unicef, ela liberou vários dados agora em maio de 2021, e que ela colocava que aproximadamente 62 milhões de mulheres estão na idade fértil no Brasil. Considerando que cada mulher dessa, ela menstrua em torno de 30 a 40 anos, ela vai ter uma média de 480 ciclos menstruais ao longo da vida. Então, ela vai menstruar 480 vezes, tá? Se essa mulher, essa única mulher, usar somente absorventes externos descartáveis, ela vai usar uma média de 8 a 10 mil absorventes ao longo da sua vida. Isso vai gerar, por mulher, mais ou menos 150 quilos de lixo, tá? E como esse absorvente, ele não é biodegradável e ele não é reciclável, o que acontece? Isso se torna uma preocupação ambiental, porque ele demora em torno de 500 a 800 anos para se decompor na natureza. Agora, levando em consideração que já foi falado bastante aqui sobre a pobreza menstrual, a gente tem que considerar que cada mulher dessa vai gastar, comprando absorventes externos ao longo da sua vida, 5 a 6 mil reais. Ou seja, para quem não tem dinheiro para comprar comida, é uma quantia muito significativa. E eu tenho esse gráfico aí que eu só queria mostrar para vocês, que aproximadamente 90% das meninas menstruam entre 11 e 15 anos, tá?
sendo uma média de 13 anos. Então, o problema, né, da pobreza menstrual começa aí também. Eu queria falar o que é uma higiene menstrual, né? São boas práticas, né, usando absorventes limpos, que devem ser trocados com regularidade e privacidade adequada. E essas pessoas, essas mulheres, têm que ter acesso a instalações sanitárias seguras. Então, o que eu achei? Esse trabalho aí, que eu acho que já foi até citado, né, da Unicef, mostrou que mais de 4 milhões de meninas, né, que frequentam a escola, falaram que as suas escolas, pelo menos, não tinham um desses 3 itens: água, saneamento básico e produtos de higiene, ou até mesmo os 3 itens. A gente vê que essas mulheres, elas falaram isso, 50% mais ou menos no norte, e 50% a 40% no Distrito Federal, no Sudeste e Sul. Então, isso vai variando. Então, é uma prevalência muito grande de meninas que não têm acesso básico na escola. A deputada também falou isso, e eu tenho um slide disso que me chamou muita atenção. Né? A gente tem dessas meninas que foram pesquisadas, 713 mil falaram que não tinha banheiro na sua casa, tá? E dessas que não tinham banheiro em casa, mais de 88% não tinha nem banheiro no terreno que elas viviam. Então, elas faziam suas necessidades em buracos no meio da rua ao ar livre. Então, isso me chamou muita atenção quando eu fui ler esse trabalho. Então, a pobreza menstrual ela é um conceito que reúne um fenômeno muito mais complexo, transdisciplinar e multidimensional, vivenciado por meninas e mulheres pela falta de acesso a recursos, infraestrutura, e não só isso, gente. A pobreza menstrual não é só a questão financeira e econômica, é a falta de conhecimento do próprio corpo, que essas pacientes elas têm que se conhecer para ter a plena capacidade de cuidar da sua menstruação. Então, quando a gente pode garantir para essa mulher a dignidade menstrual que ela tem o direito, a gente também garante para essa mulher os direitos sexuais e reprodutivos. Então, como que ficou a definição de pobreza menstrual por esse trabalho da Unicef? A falta de acesso a produtos para higiene pessoal menstrual, a ausência de banheiros e bom estado de conservação. Muitas dessas mulheres, gente, eu trabalho no SUS, eu trabalho no HMIB, elas não conseguem ter acesso a medicamentos, elas não conseguem agendar uma consulta no hospital ou no assistência primária, tá bom? Falta informações, as pacientes não conhecem o próprio corpo, não conhecem o ciclo menstrual, não conhecem o período fértil. E a gente tem os tabus e os preconceitos bem enraizados, né? Em relação à menstruação. Então, a gente tem que, a pobreza menstrual, ela afeta o pleno desenvolvimento dessas meninas que menstruam, né? Por quê? Elas vão deixar de ir à escola, deixar de frequentar, às vezes, alguma festinha, algum evento que elas possam crescer de maneira tanto emocional quanto cognitiva. Então, na parte médica, quando a gente negligencia as necessidades menstruais, a gente pode ter problemas que são potencialmente evitáveis, como essas mulheres, elas podem ter alergias, irritações, infecções de trato urinário, de trato reprodutivo, podendo causar até infertilidade dessas pacientes não conseguirem engravidar por essas infecções. E o mais trágico seria a síndrome do choque tóxico, que poderia até levar à morte dessas mulheres. Por quê? Quando a paciente não tem dinheiro para comprar o absorvente, o que acontece? Ela começa a usar toalhinha de pano suja, não lava direito, jornal, papel sujo, jornal sujo, qualquer outra coisa que ela vê, ela coloca ali para não se sujar. Então, a gente tem que 1 em cada 4 brasileiros estão abaixo da linha da pobreza. Então, se eles vivem com menos de R$ 436, como que eles vão ter dinheiro para comprar produtos de higiene pessoal? Então, é uma questão que tem que ser realmente muito debatida e muito discutida. Então, a educação menstrual, ela é uma educação integral, ela não abrange somente a menstruação. Ela inclui educação menstrual, educação sobre sexualidade. Então, a gente tem que mostrar para essas meninas tudo isso. Por quê? Porque quando a gente promove essas meninas
informações, a gente consegue educá-las, a gente evita que os casos de abuso sexual aconteçam contra as crianças e adolescentes. Porque, às vezes, a gente só descobre aquele abuso sexual quando a menina já está grávida. Às vezes, ela nem menstruou e aparece grávida. Então, isso é um problema bastante grave. E uma coisa que me chamou muito a atenção também nesse estudo foi isso aqui, gente. Quando a gente... foram avaliar, perguntar para as meninas na escola se elas já tinham recebido orientação sobre prevenção de gravidez na escola, 25% das meninas falaram que não receberam essa orientação. E essa taxa piorava ainda mais quando eram os meninos, eles tinham menos informações ainda que as meninas, e eles também têm que ter informações, e as meninas negras, elas também tinham menos informações do que as brancas. Então, isso me chamou muito a atenção também. Vou falar um pouquinho da parte técnica aqui, só um pouquinho, só para vocês entenderem quais são os tipos de absorventes que tem no mercado, né, que a gente pode estar usando. A gente tem os absorventes externos, que são os que mais se utilizam ultimamente, né, que seria esses aqui, mas pode ter malha seca, suave, a gente tem aqueles absorventes, são 100% algodão, a gente tem as famosas toalhas de pano, que foram muito usadas antigamente, são usadas até hoje pelas mulheres que não têm dinheiro para comprar absorvente descartável. A gente tem as calcinhas absorventes também, que está sendo muito utilizada. Os absorventes internos são os famosos OB, Tampax, que eles podem ser removidos a cada 8 horas ou menos, a depender do fluxo menstrual. E um tipo de absorvente que está muito em uso é o coletor menstrual reutilizável. Ele está muito em alta. Por quê? Porque ele tem inúmeras vantagens. Entre elas, assim, ele pode ser estendido, ele pode ser utilizado por um período a mais, até 12 horas, a depender do fluxo. Ele tem vários comprimentos, vários diâmetros, volume, capacidade de coleta de sangue deles. Eles não poluem o ambiente e eles têm uma duração de cerca de 10 anos. Então, uma mulher, teoricamente, ao longo de toda a sua vida menstrual, iria utilizar em torno de 5 a 6 coletores menstruais desses ao longo da sua vida, tudo bem? E aí a gente tem que ter uma boa higiene também para colocar o coletor menstrual, né? Eu coloquei, só para vocês terem uma ideia, ferver esse coletor depois de cada ciclo menstrual é muito importante, tá? E a gente tem outros tipos de absorventes que são menos utilizados, mas não por isso menos importantes, que seria o coletor menstrual descartável, né? Que ele é colocado mais no fundo da vagina, que é esse primeiro aí acima da tela, que ele permite que as mulheres pratiquem esportes aquáticos, e ele também é bom para as mulheres terem relação sexual menstruada, porque não suja nem a mulher, nem o parceiro. A gente tem algumas esponjas que podem ser utilizadas, que as fotos estão aí também, são a esponja sintética e a esponja marítima, tá? Que podem ser utilizadas. O único detalhe desses 3 tipos de absorvente dessa tela que eu queria destacar é que as pacientes que usam DIU, é interessante não utilizá-los, porque quando for retirar esse coletor, às vezes pode puxar o fio do DIU sem querer. Então, eu queria deixar uma mensagem final, né, para essa aula, que o fenômeno da pobreza menstrual, ele demonstra que a gente negligencia as condições mínimas para a garantia da dignidade da pessoa humana. A gente ignora as necessidades fisiológicas de metade da população, que seriam as mulheres, tá? E, a partir dessa negligência, pode surgir a necessidade de a gente tentar remediar os problemas evitáveis, decorrentes da falta de manejo adequado da menstruação. Problemas esses que seriam facilmente prevenidos com os devidos investimentos em infraestrutura e acesso aos produtos menstruais. Então, às vezes, a gente deixa de investir em produtos básicos e baratos para essa mulher ter que me procurar na reprodução assistida depois de 10, 15 anos. Por quê? Porque aí ela teve um outro problema, agora ela está infértil. E isso, a nível de saúde pública, fica muito mais caro. É muito melhor você dar produtos básicos para essa mulher. E quando essa pobreza menstrual é vivenciada desde a infância, ela pode resultar em sofrimentos emocionais e cognitivos, né? Dificultando com que essa menina desenvolva o seu pleno potencial. Então, isso é muito importante. E eu não podia deixar de falar um pouquinho aqui também do Outubro Rosa, né, que é o mês de conscientização do câncer de mama, que é o câncer que mais acomete mulheres no mundo inteiro, tá?
E o método de rastreamento seria a mamografia, tá? E o autoexame, ultimamente, ele não é uma técnica que mostra muitos benefícios em relação ao rastreamento. Então, antes se falava muito do autoexame, hoje a gente não precisa mais, a gente tem que conhecer o nosso corpo e saber que talvez quando a gente se toca, a gente percebe que hoje apareceu alguma coisa que não tinha aparecido, por exemplo, no mês anterior, tá? E o câncer de mama, ele ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer no Brasil, tá? Com a mortalidade muito alta. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando por esse tema tão importante, tá? Deixar o meu e-mail para quem quiser e tirar perguntas e falar que eu estou aberta a perguntas e possíveis discussões. Muito obrigada. Realmente é muito chocante quando a gente observa essas estatísticas, como 1/4 dos brasileiros vivem abaixo da linha de pobreza e como uma mulher realmente em sua vida gasta aproximadamente 5.000, 6.000 reais com absorventes. É um número inviável para essas pessoas que vivem nessa pobreza e é uma realidade muitas vezes desconhecida por nós. Também é muito relevante saber essas doenças e os efeitos que esse problema, essa pauta poderá trazer se não for discutida e levada adiante. Agora eu gostaria, então, de apresentar as fundadoras do Projeto Social Tô de Chico. A Carolina Chiarello, ela tem 27 anos, é geógrafa formada pela Universidade Federal Fluminense, analista de geoprocessamento no setor privado. Já a Thalita Soares, ela tem 24, é analista de suprimentos no setor de telecomunicações. Atualmente, atua em projetos sociais há mais de 8 anos, tendo experiências em casas de apoio a crianças e adolescentes, hospitais e população em situação de rua. Oi, gente, boa noite. Oi, boa noite. Eu queria pedir para a Jéssica compartilhar nossa apresentação, por favor, porque a gente não conseguiu aqui do nosso computador. Mas, enquanto isso, acho que é importante a gente falar que eu sou a Thalita. Eu sou a Carolina. A gente está aqui na mesma imagem, mas para vocês reconhecerem. Primeiro de tudo, agradecer pelo convite e parabenizar vocês pelo evento. É realmente muito importante, a gente precisa falar sobre pobreza menstrual para que ela deixe de existir um dia. E apresentar um pouco mais sobre o nosso trabalho. Acredito que as deputadas e a doutora realmente contextualizaram muito bem o que é pobreza menstrual. Nem tenho nada a acrescentar, porque vocês falaram realmente tudo. E, enfim, apresentar um pouco mais do Tô de Chico. O Tô de Chico hoje é um projeto social que recolhe absorventes e roupas íntimas e tudo mais para pessoas em situação de vulnerabilidade social, majoritariamente para pessoas em situação de rua, né, nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói. Aí, se você puder passar, por favor, o slide. Aqui eu vou dar um breve resuminho de como tudo começou, né, e contextualizar vocês também. Eu acho que, primeiro de tudo, eu posso falar do nome, né, porque... Já chama a atenção. O Tô de Chico, de fato, aqui no Sudeste, pelo menos, significa uma forma pejorativa de falar que você está menstruada, né, você está suja, fedorenta, você está de Chico. E a gente realmente pegou o nome para ressignificar, para dar um novo sentido, né, na expressão. E, enfim, as mulheres ficam de Chico, e é isso aí, a gente precisa enfrentar essa situação. Bem, o projeto começou em dezembro de 2018, pobreza menstrual, nem existia muito bem essa pauta, né? A gente nem sabia que isso existia. A gente não conhecia nem esse termo, mas a gente estava conversando em casa, era um domingo à noite, e a gente decidiu que a gente refletiu que era muito ruim estar menstruada e a gente percebeu que existiam pessoas que não tinham acesso nenhum a itens de higiene básica para passar pelo período menstrual. Então, no mesmo dia, a gente tomou coragem, criamos um Instagram e falamos, vamos ver o que dá, se a gente arrecadar e tentar distribuir na rua, o que acontece. E aí, no primeiro mês, foi uma surpresa super positiva. A gente recebeu bastante doação, e aí deu super aquele gás, a gente foi para a rua, percebemos que sem a calcinha, né, o absorvente não adianta de nada, então começamos a arrecadar calcinha também,
e nunca mais paramos, assim, né? Foi crescendo. Num ato de coragem, assim, a gente seguiu e estamos aqui até hoje. Então, o que a gente faz é distribuir, né? A gente arrecada doações de absorventes, calcinhas, sutiãs e outras coisas como preservativos, sabonetes, Máscara, hoje em máscara, dia. também por causa da pandemia. E a gente redistribui isso para pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade social. E como a gente faz? A gente distribui principalmente nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói. E a gente tem o nosso próprio kit Tô de Chico, que mais para frente vocês vão ver a fotinha deles. Pode passar até que aí vocês já vão ver a foto. Ah. Esse é o nosso kit, o kit Tô de Chico. A gente, para criar esse kit, a gente foi no Instagram e foi perguntando para as pessoas quantos absorventes, mais ou menos, externos a gente usava para passar no ciclo menstrual. Então, eu uso muito pouco, a Thalita usava muito, aí a gente foi Fizemos fazendo uma uma média. e aí a gente chegou a uma conclusão de que seriam bons 15 absorventes, sendo 10 do fluxo normal e 5 do noturno. E aí a gente tira todos os absorventes dos pacotinhos os originais que vêm quando as pessoas dão pra gente. E a gente monta nesse nosso próprio kit, até para elas não... Pelo cuidado, né? Para a gente ter, de fato, o cuidado de colocar, se envolver no projeto ali, botar a nossa mão, e até porque a quantidade 15 não existe, né? Em pacote fechado. Acho que pode passar. Sobre as ações do projeto, né? Onde a gente está hoje. O Tô de Chico hoje já doou mais de 30 mil unidades de absorventes para as mulheres e pessoas que menstruam no geral. A doutora Larissa pontuou muito bem, não são só mulheres que menstruam, né? Homens trans também menstruam. E a gente doa para homens trans também. Enfim, a gente já doou cerca de 30 mil absorventes. Isso significa que a gente já atingiu pelo menos 2.000 pessoas, mais de 1.000 calcinhas e 300 sutiãs. A gente tem cada dia mais expandindo mais, né, assim, pelos bairros do Rio de Janeiro. A gente tem hoje parcerias que ajudam muito a gente. A gente trabalha hoje diretamente com o SUS aqui no Rio de Janeiro, com o consultório na rua, que é um setor do SUS que atende exclusivamente pessoas em situação de rua, e 100% dos absorventes que eles doam para as pessoas em situação de rua vêm do Tô de Chico. Então, assim, eles são os grandes catalisadores, né, do nosso projeto hoje de distribuição. Acho que pode passar, por favor. E aí, aqui a gente trouxe, só para vocês terem noção também de mais ou menos como está o alcance do projeto hoje. Graças a Deus, a pobreza menstrual hoje é um assunto, uma pauta muito forte na mídia, e isso não é à toa, né? A gente tem projetos como o nosso há muitos anos atuando pela causa, né? A gente, o projeto TPM em São Paulo, o projeto Luna aqui no Rio também, tem diversos projetos que falam sobre isso há muitos anos. Então, assim, o debate hoje, eu acho muito que é, de fato, o resultado de todos esses anos que a gente vem lutando para que se fale sobre isso, porque não é só a gente recolher doação e ir para a rua, isso é enxugar gelo, né? Isso é uma medida provisória, o que a gente precisa fazer agora para poder oferecer o mínimo, mas a gente precisa falar sobre, a gente precisa que o governo olhe para isso, a gente precisa que o presidente amanhã aprove a lei para a gente conseguir, de fato, erradicar, né, a pobreza menstrual. E aí, nesses grandes espaços que a gente já conseguiu falar sobre o assunto, a gente já conseguiu ter uma roda de conversa na Unimed, já participamos de pauta de revista na Marie Claire, na revista Cláudia, no Globo, no Jornal Extra. Então, assim, e agora aqui com vocês também, é muito bom saber que agora esse assunto é muito pauta e é muito necessário, e que bom que a gente consegue ter a nossa voz, né, expandida pelas mídias. E, inclusive, nessa questão de projetos de lei, a gente também, a vereadora Beni Brioli, daqui de Niterói, ela fez um projeto de lei aqui em Niterói quanto a esse tema, e ela convidou a gente por ter se inspirado na gente. Então, ela viu o nosso projeto, adorou a ideia e falou que ia fazer, e chamou a gente e fez acontecer, assim, de fato. Projeto de lei
E foi projeto aprovado. foi aprovado, então é muito gratificante ver que tudo que a gente fez hoje está virando pauta, e está virando projeto de lei, está virando um debate, e é muito bom ver tudo isso acontecendo. É basicamente para isso que a gente trabalha. Pode passar, por favor? Eu acho que você já pode passar 2, porque eu já falei do próximo. Isso. Pode passar. Isso. E aí, sobre o Tô de Chico, só para mostrar a carinha de todo mundo que trabalha no Tô de Chico, não sou só eu e a Thalita. Em 2020, a gente ganhou novas integrantes, que foram a Bruna Boa e a Cecília Cruz. Basicamente, o Tô de Chico, a gente tem funções específicas, mas todo mundo faz tudo, porque é um projeto pequeno, é um projeto social, a gente não é uma ONG ainda, que acho que foi alguém levantou, não lembro quem que foi, mas levantou esse questionamento. E agora, em 2021, a gente recebeu o Matheus, que ele é o nosso consultor de serviço social, porque, basicamente, também a gente não sabia nada sobre assuntos A gente tinha muita dificuldade de orientar essas Isso. mulheres em situação de rua, né? Assim, porque a gente consegue fazer um trabalho legal de distribuição e a gente consegue levantar a pauta muito bem em alguns ambientes, mas o contato direto com pessoas em situação de rua, ele exige uma educação escolar mesmo, assim, vamos dizer assim. O Matheus, que é formado em serviço social, ele consegue orientar essas mulheres a qual posto de saúde ela deve ir, quais são os direitos que ela tem, mesmo sendo uma pessoa em situação de rua, né, que a gente invisibiliza a beça. Então, assim, antes de todo mundo entrar no Tô de Chico, o Tô de Chico era realmente um projeto assistencialista. E depois que a gente recebeu novos integrantes, que é a Bruna, a Cecília e o Matheus, o projeto realmente se transformou. E hoje, para além do assistencialismo, a gente tem a ideia realmente de transformar o mundo e erradicar a pobreza menstrual futuramente. Tomara. Se você puder passar, por favor. E aqui são os nossos contatos. Sim. A gente usa basicamente o Instagram. Então, se vocês quiserem saber onde a gente doou, o que a gente fez, o que a gente tem feito, onde a gente tem doado, quais são as nossas parcerias, está tudo lá no Instagram, @eutodichico. Pode também mandar um e-mail para a gente, o eutodichico@gmail.com. E tem o meu telefone, o telefone da Thalita. Isso. E aí eu acho muito importante, assim, para finalizar, a gente pontuar algumas coisas. E eu acho que a primeira de tudo é que o nosso projeto, ele atende pessoas em vulnerabilidade social como um todo. Mas o grande foco é, de fato, pessoas em situação de rua. E os direitos de pessoas em situação de rua são muito negligenciados. E até quando a gente discute lei e a gente discute o fim da pobreza menstrual, pouco se fala sobre mulheres em situação de rua. Então, a gente tem um foco grande para mulheres em cárcere, tem foco grande para meninas matriculadas em escolas, e a gente vê isso ser um movimento muito importante. Mas a gente segue... e a gente segue vendo que as mulheres em situação de rua, que é o nosso grande público, seguem invisibilizadas. E assim... A gente precisa... qual seria o nosso feminismo se a gente não consegue olhar para todas as mulheres, inclusive aquelas que a gente prefere não enxergar? Porque é dolorido você andar na rua e ver que tem uma mulher com uma criança sentada no chão. É dolorido, a gente prefere não enxergar essa situação. Mas a gente precisa enxergar, a gente precisa assistir todas as mulheres, a gente precisa quebrar essa barreira da dor, porque elas existem, elas passam o mais profundo da pobreza menstrual. As mulheres em situação de rua passam, elas não têm acesso à água limpa, não têm acesso a banheiro, não têm acesso a chuveiro, não têm acesso a sabonete, muito menos absorvente. Então, não tem um teto, não tem onde dormir, não tem como se higienizar. Então, assim, para mim, particularmente, são as pessoas que mais sofrem com a pobreza menstrual e são as pessoas mais invisibilizadas na sociedade como um todo. Então, eu acho que esse é o recado, assim, do Tô de Chico. E eu sei que muita gente aqui não é do Rio e talvez não, assim, goste da ideia e não tenha como ajudar. E eu acho que o Tô de Chico, além de ser uma ONG ONG não, né? Existe um projeto social que arrecada e distribui, a gente quer ser incentivadora, exatamente. Então, assim, se você está na sua cidade e você gostou muito da ideia do Tô de Chico,
cara, faz alguma coisa igual, sabe? Junta com as suas amigas, cria um nome, lança um projeto social no Instagram. Ou compra um pacote, que é o que a gente sempre fala também, quando você for comprar um pacote de absorvente para você, compra 2. E eu tenho certeza que se a gente sair na rua, a gente está vivendo uma crise absurda no Brasil, então se você vai sair na rua, vai ter uma pessoa em situação de rua e é muito simples, é só você perguntar se ela aceita, se ela aceitar, você entrega e é isso, assim. Sim. Acho que às vezes pequenas atitudes podem realmente fazer grandes diferenças. Sim, então a ideia é incentivar. Muito obrigada pelo espaço, gente. Aqui está o nosso contato, o nosso Instagram. Se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem para a gente lá no Instagram ou no WhatsApp mesmo. E muito obrigada mesmo pela oportunidade. Muito obrigada, meninas. Sem dúvida, são esses projetos que fazem a diferença, né? Claro que a lei ela vai fazer toda a diferença daqui para frente, mas sem dúvidas, projetos como os de vocês que ajudaram, né, a jogar luzes nesse problema, nesse debate que até poucos anos atrás, até 3 anos atrás, ninguém sabia muito bem do que se tratava, e com certeza o trabalho de vocês, a divulgação de vocês, e, enfim, de quem está estudando esse tema, de quem está colocando a mão na massa, é isso que é o mais importante. Eu gostaria até de aproveitar esse minutinho antes de passar a palavra para a nossa próxima palestrante, informar que a nossa vaquinha, né, ela atingiu 62%, né, da meta. O objetivo é justamente distribuir todo o valor arrecadado para projetos sociais como o Tô de Chico. A princípio, serão distribuídos entre o Tô de Chico e um outro projeto de São Paulo, onde nós também temos escritório, enfim. Também quem tiver outras ideias, fique à vontade. As meninas, elas recebem lá no Rio de Janeiro doações de absorvente, de calcinhas, etc. Em várias cidades tem outros projetos semelhantes. O importante é que essa ideia não seja algo só pontual. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muito, mas, como elas disseram, é importante que isso continue. Então, se você não tiver nenhum projeto desse na sua cidade, não tiver também disponibilidade de tempo para fazer um projeto desse, tenho certeza que, olhando para o lado, a gente consegue visualizar uma mulher, uma menina, numa situação que precisa dessa ajuda. Então, agora, eu gostaria de passar a palavra para a Júlia Dias. Ela é bacharela em Administração Pública pela FGV e autora da pesquisa Pobreza Menstrual no Brasil, o direito à higiene menstrual e as barreiras para sua efetivação. Ela também é fundadora da página Pobreza Menstrual no Instagram, que tem como missão disseminar informações sobre a temática. Ela, assim como as meninas do Tô de Chico, que são as grandes responsáveis, né, por popularizar esse tema e informar a população, e com certeza ajudar com que isso chegue, né, no legislativo, para que as mudanças sejam cada vez maiores. Júlia, você tem a palavra. Obrigada, Jéssica. Obrigada a todo mundo que está aqui participando. Sei que está tarde, né? Deve estar o pessoal cansado. Sei que talvez muitas das coisas que eu vou falar agora já tenham sido faladas, mas, enfim, obrigada pelo espaço e vamos lá. Queria começar dizendo que a higiene menstrual, mais do que um problema de saúde pública, é um direito humano. E aí, né, quando a gente fala de pobreza menstrual, a gente tem que entender que é muito mais do que a falta de absorventes, como as outras mulheres, né, enfim, já falaram aqui. Via de regra, todas as pessoas do sexo feminino ou que nascem com útero vão ter sangramentos menstruais, como disse a doutora, em situações normais, todos os meses dos 13 aos 51 anos de idade, que é uma média da menopausa no Brasil. Isso significa que esses sangramentos vão exigir produtos menstruais. Então, produtos para conter o fluxo de sangue, como absorventes, para lidar com as cólicas, outros efeitos fisiológicos e até alterações de humor que ocorrem. A gente está falando de medicamentos, bolsas de água quente, qualquer outra estratégia que a gente tenha para fazer isso. E também em um plano mais subjetivo,
que é sentir-se bem e limpas. A gente está falando de ter acesso a roupas, né? A gente sabe que quem menstrua já deve ter sofrido algum tipo de vazamento, né? E essa troca de roupa é importante. Banheiro que se possa usar com privacidade, sabonete e água. Então, a gente está falando aí de uma série de produtos que a gente precisa para fazer uma boa higiene menstrual. Bom, o que a gente entende como pobreza menstrual, né? O que a literatura coloca como pobreza menstrual? Basicamente, se refere à privação de meios materiais e psicossociais para gerenciar a menstruação de forma digna, informada e livre. Meios materiais esses, então, água, banheiro que se possa utilizar em privacidade, absorventes, medicamentos, item de higiene básica, roupas, etc. Psicossociais, como a doutora já falou, eu preciso também de informações para saber como gerenciar o meu ciclo, porque eu só consigo gerenciar algo que eu sei o que é, que eu entendo como deve ser feito. Então, ter acesso a informações básicas corretas, que sejam de fácil acesso, sobre a menstruação, sejam nas escolas, sejam nas consultas, enfim, médicas, é muito importante para que, né, a menstruação possa ser gerenciada. E também, um outro aspecto da pobreza menstrual é entender o estigma menstrual, que significa que é o valor social negativo atribuído à menstruação, que faz com que ela seja restrita nem ao mundo privado, só que ao mundo íntimo, né, de cada um. E também que impede, em última análise, que as sociedades elas se apoderem da temática e implementem políticas públicas. Aí uma pergunta, uma provocação, né? Já imaginou estar menstruada e não ter como tomar banho, não ter como trocar de roupa, ou não ter um banheiro para trocar o absorvente, que é improvisado, seja com papel higiênico, sacolas de plástico, meias velhas, enfim, tecidos, papel velho que você encontra, né? Essas são algumas das estratégias que pessoas em situação de pobreza menstrual utilizam para conseguir estancar o sangue. Ou estar menstruada, ir à escola e ter que utilizar esse banheiro. Tem escolas, como também as deputadas já falaram, existem amplas pesquisas sobre isso, que não tem água, não tem uma estrutura de saneamento, ou que não tem uma tranca, por exemplo, no banheiro, as portas estão quebradas, isso também dentro da literatura ele é amplamente colocado, né? Isso não afeta só a minha possibilidade de fazer meu gerenciamento menstrual, mas a própria segurança de quem utiliza um banheiro que não tem tranca. Nas penitenciárias, né, acho que um relato que ficou bastante famoso foi a questão do miolo de pão, né, que era utilizado como absorvente interno. A Nana Queiroz, que foi uma jornalista que fez uma investigação profunda aí nas penitenciárias do Brasil, nas penitenciárias femininas, e escreveu o livro Presos que Menstruam. Ela relatou, né, vou dar uma lida aqui. Nas penitenciárias, a situação é um pouco melhor, mas ainda assim está longe do ideal. Em geral, cada mulher recebe por mês 2 papéis higiênicos, o que pode ser suficiente para um homem, mas jamais para uma mulher que usa para 2 necessidades distintas, e 2 pacotes com 8 absorventes cada. Ou seja, uma mulher com período menstrual de 4 dias tem que se virar com 2 absorventes ao dia. Uma mulher com período de 5, com menos que isso. As meninas acabaram de falar em relação às moradoras de rua, né? E uma das coisas que eu encontrei na minha pesquisa, explorando as diversas populações que sofrem com a pobreza menstrual, foi as mulheres em situação de rua, né? As pessoas que menstruam em situação de rua. Essas imagens é de um vídeo bastante famoso, é um vídeo norte-americano de mulheres, né, em Nova York, que estão em situação de pobreza menstrual. E ela relata aí, quando ela recebia um absorvente externo, o que ela fazia com ele. Muitas das moradoras de rua não têm acesso à roupa íntima. Então, o absorvente descartável externo, ele acabava não sendo assim tão prático. Então, o que ela fazia era arrancar, né, o absorvente, essa parte do absorvente externo e enrolar para fazer um interno. E aí, em conjunção com isso, aí 2 relatos que estão em pesquisas brasileiras. O primeiro aliás, em reportagens, é uma moradora falando que o problema é que a gente menstrua, e aí vem a questão da higiene. E se não tiver albergue, você fica semanas sem tomar banho, com roupa suja, porque não dá para ficar lavando. Ainda dessa mesma reportagem, a gente gosta de estar sempre limpa, principalmente nessa época, né? As pessoas acham que somos bichos por morar na rua, mas a gente só está aqui vivendo sem fazer mal para ninguém. Também merecemos dignidade. A pobreza menstrual, ela atingia uma diversidade de populações que têm necessidades muito específicas, né? Eu só estou falando de população em situação de rua, eu sei que essa população não tem acesso à água, não tem acesso à roupa íntima, não tem acesso a um banheiro com privacidade, quantas vezes consegue. Se eu estou falando de mulheres em situação de cárcere, ou pessoas que estão em situação, né, de cárcere e menstruam,
Também estou falando que depende do Estado prover todos os itens que elas necessitam, e a gente sabe que isso não acontece, ainda sendo, enfim, preconizado em lei. Estou falando de pessoas em baixa renda, a gente vive uma situação bastante complicada no Brasil hoje, muitas pessoas voltando para a pobreza, né, sem acesso à alimentação básica, então absorvente, sendo caro como ele vai ser a última preocupação dessas mães de famílias, porque a gente sabe também que as chefes, né, do lar não são homens, são mulheres. Quem é mais atingido pela pobreza, de uma maneira geral, sempre foram as mulheres, em especial as mulheres negras. Imigrantes, refugiadas e também mulheres em situação de trânsito, né, pessoas que menstruam em situação de trânsito. A gente vive também uma crise de refugiados há muitos anos, e pensar nessa população também é importante, porque elas sofrem bastante com isso. E alunas e professoras de escolas sem banheiro ou com essa má infraestrutura também são atingidas pela pobreza menstrual. E aí, falar um pouquinho das consequências, né? Como a doutora tinha falado, as consequências delas são multidimensionais. Então, pensando numa dimensão da educação, a gente tem perda de dias letivos, que pode levar à evasão escolar, além de assédio e bullying nas escolas. É importante dizer que, se eu estou preocupada que eu não estou com o melhor material e estou frequentando a minha aula, eu não estou pensando na minha aula, eu estou pensando que pode vazar, e se vazar todo mundo vai ver, e eu vou ficar constrangida. Então, mesmo que eu vá à escola, mesmo que não se falte a escola, o aproveitamento escolar ele é muito diferente, né? Na verdade, ele não é aproveitado. Nas dimensões da saúde, a doutora também falou bem, então, os produtos inadequados na região genital, eles geram prejuízos, né, à saúde fisiológica, além de gerar ansiedade e estresse muito grande, então a gente tem um adoecimento mental muito forte. Na dimensão econômica, a gente está falando de perda de dias de trabalho, impactos na produtividade, constrangimentos também no local de trabalho. Na dimensão da dignidade da pessoa humana, esse adoecimento mental, impactos na autoestima são muito importantes. E, por fim, na dimensão da participação, a gente está falando de restrições às atividades rotineiras, seja de forma voluntária, seja de forma imposta, até o isolamento social completo dessas pessoas que não têm esses acessos. E aí, a doutora também pegou, né, da Unicef, mas aproveitando para reiterar que é uma boa higiene menstrual, né, dado que a gente já sabe que é a pobreza menstrual, que seria uma boa higiene menstrual. A Unicef e a OMS, elas preconizam que uma boa higiene menstrual é quando pessoas que menstruam estão usando material de gerenciamento menstrual limpo para absorver ou coletar o sangue menstrual, que pode ser trocado em privacidade quantas vezes for necessário durante todo o período menstrual, usando sabão e água para lavar o corpo conforme necessário, e tendo acesso a instalações seguras e convenientes para descartar os materiais usados de gerenciamento menstrual. Elas entendem os fatos básicos ligados ao ciclo menstrual e como gerenciá-lo com dignidade, sem medo, sem desconforto ou medo. E aí, acho que logo no início, alguém, acho que foi uma das deputadas, comentou, né, que na verdade não era uma questão de que os homens não apoiavam, que as pessoas não apoiavam, era uma questão de desconhecimento. E, na verdade, desde que eu faço algumas formações em relação a esse tema há algum tempo, faço entrevistas, e até entre meus amigos mesmo, as pessoas sempre comentam, nossa, nunca tinha pensado nisso. Eu acho que, mesmo eu, quando eu descobri, né, essa temática, também pensei, nossa, como eu nunca tinha ligado, né, que existem pessoas que menstruam, existem pessoas pobres, e essas pessoas podem não ter esse acesso. Para a gente entender a pobreza menstrual na sua complexidade, né, de uma maneira completa, a gente tem que entender o estigma menstrual e o tabu em torno da menstruação. Então, mais do que um fenômeno biológico, a menstruação é um fenômeno social. E aí tem uma pesquisa feita há bastante tempo pela Always, ela apontou que 66% das entrevistadas brasileiras sentiam-se desconfortáveis, 57% sujas, e 42% inseguras durante o ciclo menstrual. Uma em cada 10 brasileiras havia deixado de ir à escola ou ao trabalho devido à menstruação, que 7 em cada 10 se preocupavam no momento do descarte do absorvente que alguém poderia ver, e que 2 em cada 5 pedem o absorvente como se fosse um segredo. Durante a minha pesquisa, eu coletei vários dados, né, em relação aos impactos, não só no Brasil, mas no mundo todo, do tabu menstrual, e aí vou citar alguns aqui de uma forma geral. Então, pessoas que menstruam, elas têm pouco ou nenhuma informação sobre a menstruação até a menarca acontecer.
Algumas meninas do ensino médio, enfim, de escolas públicas que eu conversei também, de escola particular, comentavam que na escola, tudo que elas haviam tido sobre menstruação era um parágrafo no livro de biologia ou de ciências e nada mais. Dentro das pesquisas, a gente também consegue apontar que a maior parte das pessoas que menstruam e também que não menstruam não sabem dizer o que é a menstruação, não sabem nem identificar que o sangue menstrual vem do útero, por exemplo. Já vai com o segundo, então, que as pessoas que menstruam têm conhecimento inadequado ou muito inadequado sobre a menstruação. A menstruação ela é considerada uma maldição, uma doença ou uma sina, inclusive por quem menstrua. Adolescentes que menstruam se sentem envergonhadas e desconfortáveis de fazer perguntas sobre a menstruação para adultos. Professores sentem que não podem falar sobre a menstruação com os alunos até que ela aconteça e acreditam que os pais ficariam bravos se eles conversassem antes. Pessoas que menstruam sentem nojo do sangue menstrual. Pessoas que menstruam são alvo de chacota e assédio, principalmente na escola. Consultar um profissional de saúde para problemas relacionados à menstruação é uma prática incomum. Pessoas que menstruam são orientadas a evitar atividades físicas e sociais, frequentar espaços religiosos e faltar à aula devido à menstruação. E estudantes que menstruam não realizam a troca de absorventes enquanto estão na escola. Então, mesmo quem não sofre com a pobreza menstrual sente o impacto de quanto a menstruação ser um tabu tem nas nossas vidas. Na prática, a menstruação ela foi vista pelas sociedades ao longo dos anos como algo ruim e que deveria ser tratado em privacidade. E isso impediu com que as sociedades se apoderassem desse tema e criassem políticas públicas para quem não tem as condições de fazer a gestão da higiene menstrual. Outra pesquisa que eu acho muito interessante foi em relação a meninas no Quênia, em relação aos tabus dentro de uma sociedade tradicional católica no Quênia. E aí eu vou ler esse pedacinho para vocês. O entrelaçamento de crenças das comunidades com práticas institucionalizadas da igreja no Quênia, que excluem as mulheres durante a menstruação, significa que meninas adolescentes são socializadas para normalizar a sua impureza. Mesmo sabendo que meninas e mulheres jovens são feridas e ofendidas por essas práticas restritivas, segregá-las da igreja mensalmente também significava separá-la de seus familiares, parentes ou amigos. A regularidade e a provável interiorização de sua distinção durante a menstruação provavelmente impacta meninas e mulheres jovens ao longo de suas vidas, incluindo em outras esferas da vida cotidiana. E aí isso é um paralelo de quanto a gente também, de uma maneira geral, as sociedades não vivem isso, interiorizar que a menstruação sempre é algo ruim, sempre exige um afastamento nosso, enfim, do nosso espaço de convivência e etc. Bom, se a gente trata a menstruação como algo do mundo privado que deva ser um segredo, eventualmente ela se torna e se tornou um. Talvez por isso, só em 2021, a gente tenha se apoderado da pauta da pobreza menstrual, a gente tenha reparado de que isso é um problema e impede o pleno desenvolvimento de tantas pessoas. E por não falarmos sobre a menstruação e por fingirmos que ela não existe, a gente não enxerga esse lado social, a gente não enxerga tantas pessoas que são prejudicadas por essas ausências. E aí, finalizando, então, como a gente acaba com a pobreza menstrual? Tem muitas formas. Acho que a primeira forma muito importante é mudar a forma como a gente enxerga e lida com a menstruação, inclusive quem não menstrua. Se eu sigo tendo como referencial um corpo que é cis, que é cisgênero, que é masculino, eu não vou entender as necessidades de outros corpos. Os estados também precisam rever os impostos que incidem sobre os absorventes, itens de insumo básico e também dar prioridade para a universalização do saneamento básico. Acho que as deputadas falaram muito bem isso e as outras convidadas também. A gente precisa pensar em estratégias ambientalmente sustentáveis, porque a gente sabe que o planeta, no momento, pede socorro e não tem como a gente pensar em formas sem pensar na questão da sustentabilidade, ao mesmo tempo atender às especificidades de todas as atingidas, entender que essas populações elas são diversas e têm necessidades diversas. A gente precisa atuar em conjunto com solidariedade e empatia e a gente precisa se engajar nessas pautas e criar nossas próprias estratégias de resistência. E, por fim, apoiar projetos de combate à pobreza menstrual, tem vários por aí. E aí eu queria só finalizar a minha fala convidando quem quiser conhecer a minha página de pobreza.menstrual. Lá a gente tem uma planilha em que a gente juntou projetos de pobreza menstrual por todo o Brasil. Então, quem quiser saber, a gente juntou por estado, quem quiser saber onde doar, como doar, enfim, onde é que tem no seu estado, pode acessar a página
e buscar lá. E, enfim, obrigada aí pelo espaço e estou aberta a perguntas também. Muito obrigada, Júlia. Eu tenho certeza que a sua página tem um papel importante também nessa luta contra a pobreza menstrual. Claro que eu acredito que todas vocês que foram convidadas têm uma participação muito grande nesse enfrentamento, e essa parte acadêmica e de comunicação, de informação, ela também é muito importante. Inclusive, eu acho incrível essa ferramenta que você disponibiliza nessa página enfim, a gente tem acesso a vários projetos distribuídos em vários estados do Brasil que tem essa temática, então facilita muito quem quer realmente se engajar e ajudar essa causa. Agora, nós vamos liberar a participação das pessoas por meio de vídeo e de áudio. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento, fiquem à vontade. Acredito que a abertura deva estar acontecendo agora. Se alguém puder testar aí, que aparecer, nos dá um oi. Perfeito. A Marcela Medved está levantando a mão. Marcela, você pode abrir a câmera e fazer a pergunta diretamente, por favor. Quem mais quiser falar, só levantar a mãozinha que a gente vai passando a palavra. Fiquem à vontade. Eu acho que... Peraí, só um instantinho. Hugo, acho que Jéssica, eu tô conseguindo falar, eu acho, mas o vídeo ainda não tá indo. Tá. Mas eu posso só falar. Só um instantinho. Claro. Quer que eu coloque ela como co-host? E você tem como liberar o vídeo para todo mundo? Posso sim, só um instantinho. Beleza. Já podem liberar o vídeo. Prontinho. Perfeito, obrigada. Pronto, agora sim. Primeiro, eu queria parabenizar de novo o escritório por organizar esse evento. O outro foi um sucesso, eu tinha certeza que esse também seria. Então, parabéns ao escritório, parabéns a vocês, meninas Jéssica e todas as convidadas. E o que eu queria falar é que em todo momento que isso foi discutido, eu lembrava sempre da bolsinha da vergonha que a gente tinha na escola, né? Eu acho que toda menina e toda mulher que está escutando, está aqui presente, né? Tinha a bolsinha da vergonha na escola, que a gente guardava nosso absorvente, a gente pegava e escondia, passava para o banheiro rápido para ninguém ver. Então, eu sentia muita falta de alguém virar para mim, enquanto eu era adolescente, e falar, ainda mais que natural, porque é natural você menstruar, mas é normal você menstruar. Não tem nada de errado. Eu acho que isso que a gente não escutava e que a gente merecia e deveria escutar enquanto na escola. E outra coisa que eu penso também é que não me ensinaram na escola como usar um absorvente. Isso foi feito dentro de casa. Só que, claro que eu tenho uma família privilegiada, eu tenho um lar privilegiado. E eu penso nas meninas em que não só elas não têm acesso ao absorvente, mas que vão passar a ter acesso ao absorvente agora, se tudo der certo. Mas como que essas meninas vão ensiná-las como usar absorvente? Isso vai ser tratado na escola? Porque na minha escola isso não era tratado, isso que eu venho de uma escola boa, né? Jamais falou de menstruação assim como uma coisa diária e como usar absorvente. Então, esse projeto de lei, ele está acompanhado desse tipo de medidas. Como que fica esse aspecto, se isso é uma coisa que ainda vai ser construído no futuro? Então, eu acredito... Na verdade, as deputadas elas tiveram um compromisso agora e acabaram tendo que sair, e até nos mandaram mensagem pedindo desculpa, enfim, para também não interromper os demais participantes. Mas, de toda forma, desse ponto de vista técnico, eu acredito que o projeto de lei seja mais, enfim, se ela for aprovada, essa lei está mais no ponto de vista de entrega mesmo desses absorventes. Eu não sei se tem alguma política específica de educação
elas saberiam dizer melhor, então, desculpe. Alguém mais tem alguma pergunta? Fiquem à vontade. Queria complementar essa pergunta. Durante a minha pesquisa, no ano passado, eu também fiz vários levantamentos de lei, e a maior parte das leis, projetos de lei que têm sido feitos, eles preconizam muito mais a distribuição em si, né? Então, seja de absorventes, e pouco se foca na educação menstrual na maior parte dos projetos de leis, né? Então, acho que é um tema muito relevante e muito importante de se pensar. Apesar de, na BNCC, né, na nossa Base Nacional Curricular, existir essa preconização de que a menstruação deve ser tratada, ela não é tratada na prática. E é preciso que seja feito um diagnóstico um pouco maior de que isso entre mais em voga, mas, enfim, é bastante complicado, porque esse tema ainda é muito relacionado com educação sexual, e a gente sabe que no Brasil isso não é visto com os olhos, porque há uma falta de entendimento sobre o que é isso de verdade. Então, eu acho que é um tema um pouco mais complicado de se colocar, mas na prática as leis, elas falam muito mais de distribuição de absorventes e estruturas materiais do que educação menstrual em si. Perfeito, muito obrigada, Júlia. Mas alguém tem alguma pergunta? Bem, se ninguém mais tiver perguntas, então eu vou passar a palavra para o André Silveira, que é o advogado responsável aqui pela Unidade de Brasília e que foi talvez a primeira pessoa do sexo masculino que apoiou o nosso evento. Também foi o primeiro a ouvir, então, André, está com a palavra aí. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença e as palestras proferidas aqui, especialmente pelo conteúdo, pela excelência do conteúdo, as deputadas Margarete Coelho e Celina Leão realmente destacaram que esse tema é um tema atual, urgente, né, e que é de política pública, muito mais do que legislativa. E foi muito legal, deu muito orgulho, eu como pai de 3 meninas, de ter representantes no Congresso tão engajados, né? Não só nesse tema, mas como na bancada feminina. Acho que isso é muito importante, a gente precisa evoluir bastante, a gente vem de uma cultura mundial, não é nem brasileira, uma cultura muito em torno da centralidade masculina, né? E deixando as questões feministas ao largo. Então, tenho muito orgulho dessas deputadas e fico muito agradecido também da palestra, do projeto que elas têm abraçado, apoiado junto. A deputada Celina, enfim, foi aos números, ao orçamento, fazendo lá a pressão junto à deputada Flávia Arruda e à ministra Damares também, junto ao presidente da República, ao executivo, para que aprove esse projeto. E fiquei feliz também com a fala, com a citação da deputada Margarete sobre o apoio da bancada masculina, vamos dizer assim, dos deputados e dos homens em torno do tema, né, dessa sensibilidade. Ela citou, inclusive, o deputado Beto Pereira, se não me engano, que também é autor de projeto nesse sentido. Então, isso é muito bacana, assistir, presenciar, testemunhar os homens parlamentares engajados também nesse tema. Então, realmente foi com muita alegria que eu conheci esse tema também. Quando eu fui falar de sororidade, enfim, eu tive que ir ao dicionário ver o que era isso e saber um pouco mais. E, de fato, como até a Júlia falou agora no final, é um tabu para muita gente, até para as adolescentes, para as meninas, enfim, não para nós homens também não é diferente. E também agradecer a doutora Larissa, que é médica, mas foi a única ali que colocou um princípio constitucional, um dos mais importantes, que foi da dignidade da pessoa humana, né, consistente no direito da mulher na assistência, na fertilidade e na sua higiene pessoal. Então, também nos abrilhantou na sua apresentação, destacando de forma
bem didática, né, a importância desse ciclo menstrual, que é ligado, enfim, não só à menstruação em si, mas a outras, enfim, especificidades da mulher, né? E Thalita e Carolina também, um projeto social maravilhoso, já de expressão, mas ainda em ascensão, né, com repercussão na imprensa. Vocês, assim, muito legal esse projeto de vocês. Eu acho que assim vocês devem sentir muito orgulho desse projeto que vocês inventaram, que vocês criaram e que tem alcançado tantas pessoas, né? Então, assim, deve ser muito prazeroso. Eu acho que vocês, no final do dia, também, enfim, com uma consciência muito tranquila desse projeto maravilhoso que vocês têm feito, inclusive com ampliação, com essa última questão da Marcela Medved também, que ela coloca como que seria, enfim, utilizado, né, as meninas aprenderem a utilizar o absorvente. Lá também já tem um homem também, um assistente social também, que eu acho que também cumpre um pouco esse papel também de esclarecer para a população como é que funciona. Então, Júlia falou da pobreza menstrual também, especificamente do problema penitenciário, né, as consequências também, enfim, deu um apanhado no geral de tudo, e está de parabéns também pela apresentação. Então, desse modo, eu queria agradecer o comitê, Sérgio Bermudes, SBA Mulher, pela iniciativa, especialmente a Jéssica, a Ana Gabriela, também ao escritório, né, que apoiou o evento, e também aos participantes, né? Chegamos a mais de 200 participantes do evento, então mostra que foi um sucesso, é um tema interessantíssimo e que a gente deve sempre apoiar. E agradecer também meus colegas de escritório, Fabiano Robalinho, Flávio Jardim e Fernando Novis também, que engajaram no evento, enfim, foram a campo, que arregaçaram as mangas para que acontecesse. Então, eu agradeço a todos e boa noite. Só antes de encerrar, que eu finalmente consegui a resposta aqui da Marcela, no projeto de lei, no artigo 4º, parágrafo 1º, diz que o poder público promoverá campanha informativa sobre a saúde menstrual e as suas consequências para a saúde da mulher. Então, tem essa previsão. Eu acho que palestras como essa, os esclarecimentos que a doutora Larissa fez, etc., vão ser muito importantes, e talvez outras pessoas tenham mais acesso a isso também, se o que tiver na lei efetivamente for colocado em prática. E é só isso, agradecer também e boa noite a todos, obrigada por terem participado. E a vaquinha vai até o dia 10, tá, gente? Para a gente bater essa meta e conseguir levar isso para muitas mulheres. Boa noite. Vai ser batido, não tenho certeza. Eu espero. Um abraço, boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, pessoal, boa noite. Tchau, obrigada. Boa noite, obrigada, viu, gente? Boa noite.